pessoal, tudo bom com vocês? Olha a tia mais uma vez aqui para a gente dar continuidade às nossas atividades, tá certo? Então vamos começar, como sempre, com a nossa oração, tá bom? Então vamos lá. Obrigada, Senhor, pela minha vida, pelo meu alimento, pelos meus pais, pela minha família, pela minha escola, pelos meus coleguinhas e por tudo que tem me concedido. Dai-nos uma boa aula. Amém. Pronto. Agora, vamos cantar uma musiquinha, tá certo? Uma musiquinha que vocês gostam, que nunca mais a gente cantou. Vamos lá. Entre borrachas e apontadores mora o meu grande amor. Colei teu nome com várias cores no livro que ela me emprestou. Mandei 1000 balas e mariolas, roubei as flores todas do jardim. Eu faço tudo na minha escola, pra ver se ela gosta de mim. Colo o teu desenho no meu, pra ver se cola. Colo o meu retrato no teu e me namora comigo nessa dança. Um sonho de criança e o meu coração cola no teu pra ver se cola. Colo o teu desenho no meu, pra ver se cola. Colo o meu retrato no teu e me namora comigo nessa dança. Um sonho de criança e o meu coração cola no teu pra ver se cola. Tchura, 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 tchura. Colo o teu desenho no meu pra ver se cola. Colo o meu retrato no teu e me namora comigo nessa dança. Um sonho de criança e o meu coração cola no teu pra ver se cola. Pronto, gente, e aí? Lembramos dessa musiquinha, né? Estava adormecida, mas a gente colocou ela para acordar, não foi isso? Agora, nós vamos fazer a correção da atividade de ciências de vocês. A gente tem atividade para corrigir da página 229, gente. Vamos corrigir da 229 até a última atividade que ficou para vocês, tá certo? Então, vamos lá. Na 229, a gente está falando sobre desequilíbrio na cadeia alimentar. O desequilíbrio é sempre quando acontece alguma coisa com um dos animais que faz parte da cadeia alimentar, né? Na cadeia alimentar a gente tem o produtor, que é sempre a planta, né? Temos o consumidor primário, o consumidor secundário, o consumidor terciário e os seres decompositores, não é isso? Então, quando acontece alguma coisa que cause algum equilíbrio nessa cadeia alimentar, as coisas já não vão bem. Por exemplo, uma das coisas que causam muito esse desequilíbrio são os desmatamentos e as queimadas. Por quê? Porque se ele desmata e se queima, alguns animais não vão ter mais seu habitat. Muitos vão querer fugir para procurar um lugar para ir. E aí acabam muitos sendo vítimas de caçadores, outros acabam atravessando uma avenida ou uma rodovia muito movimentada e acabam sendo atropelados, tá certo? Então vamos ver o que diz agora essa primeira questão. Como você acha que o desmatamento e as queimadas podem estar relacionados à morte das sussuaranas no Brasil? Como ele pode? Com a destruição do seu habitat, né? Por exemplo, quando a gente queima, eu acabei de falar, as queimadas e os desmatamentos acabam com o habitat do animal. Se ele acaba com o habitat natural do animal, esse animal vai sair em busca de um outro local para viver. E daí ele vai ter N perigos atrás dele. Ele pode ser morto por um caçador, ele pode ser atropelado enquanto estiver passando uma rodovia ou uma estrada para chegar do outro lado, tá certo? Então, é dessa forma que esses desmatamentos e que essas queimadas estão relacionados, sim, com a morte da sussuarana, tá certo? Número 2. Observe novamente a cadeia alimentar da página 222. O que acontece com essa cadeia caso a sussuarana seja removida do ambiente? Olha, gente, a cadeia alimentar é essa daqui. Eu vou mostrar essa que está mais nítida, maior. O ser produtor, o consumidor primário, o consumidor terciário e os seres decompositores. Aí ele disse, se a sussuarana for eliminada dessa cadeia, né? Aí ele disse o seguinte, se ela for eliminada,
Se ela morrer, ou seja, se houver a extinção desse animal, aí ele disse, o que acontece com essa cadeia alimentar? Primeiro, a gente sabe que acontece um desequilíbrio na cadeia. Por quê? Porque está faltando um consumidor. Então, se esse consumidor sai, a sussuarana iria comer o preá. Se não tem mais a sussuarana, o que vai acontecer? O preá, a quantidade de preá vai aumentar absurdamente, porque não tem o seu predador mais, né? Cada animal é uma presa e ele sempre tem um predador. Então, a planta, consumidor, o preá, a planta produtor, o preá, o consumidor da planta. Quem é o consumidor do preá? A sussuarana. Se a sussuarana morreu, então o preá vai o quê? Vai gerar grandes filhotes, né? Vai ficar muitos preás, né? A quantidade vai aumentar absurdamente e não vai ter o seu predador. Então, aí já causou um equilíbrio na cadeia alimentar. Aí, voltando à pergunta, para a gente dar a resposta mais nítida agora. O que acontece com essa cadeia caso a sussuarana seja removida, né? Então, causa um grande equilíbrio nessa cadeia alimentar, aumentando a espécie de preá. Aí vocês podem, quem já colocou, está de parabéns. Não precisa ser igual à minha, mas se estiver a ver com a minha, o mesmo sentido, falando da mesma coisa, com palavras diferentes, está ok. Então, causa o desequilíbrio, né, na cadeia alimentar e o aumento da espécie do preá, né? Existe esse equilíbrio na cadeia alimentar para que não tenha uma espécie a mais do que a outra, seja equilibrada, tá certo? Na página 230 tem uma questão logo abaixo, olha. Você acha que as plantas, elas competem umas com as outras, as plantas? Embora as plantas fabriquem seu próprio alimento, elas competem sim umas com as outras. Como assim, tia? Elas competem pelo acesso à luz do sol. Toda planta precisa da luz do sol para fabricar seu alimento e para realizar sua fotossíntese, né? Elas também querem espaço, né? Você veja que aquelas plantas trepadeiras, se elas crescerem no chão, elas vão dar um jeitinho de subir em algum local, nem que seja numa outra planta. Então, elas também competem pelo espaço e também competem por água. Embora elas tirem água pelas raízes, vão buscar água, mas todas as plantas fazem isso. Então, as plantas competem, sim, competem pelo acesso à luz do sol, competem por água, competem pelo espaço onde elas estão ali, tá bom? Na página 231 tem uma outra questão. Você acha que as plantas podem ser parasitas? Sim. Existem plantas que vivem sobre outras, mas não são parasitas. Mas existem plantas que vivem sobre outras, que não produzem seu alimento e pegam o alimento da outra planta, sugam o alimento da outra planta. Então, essa planta que suga o alimento, que vive sobre a outra e sugando os seus alimentos, elas são chamadas de parasitas, tá certo? Por exemplo, o cipó-chumbo é um exemplo de uma planta parasita, porque ele se entrelaça nos galhos da árvore, apertando os galhos para sugar dele seus nutrientes. Então, o cipó-chumbo é um exemplo de uma planta parasita. Agora vamos para 232. Escreva o tipo de relação ecológica que ocorre entre os seres vivos em cada uma das situações, utilizando as palavras abaixo. Olha aqui os seres, olha as palavras são parasitismo, predação, sociedade e competição. Todas essas palavras têm um significado diferente, viu, gente? Olha, parasitismo é quando depende do outro para sobreviver, quer tirar o que o outro tem. Predação é quando tem um predador para se alimentar do outro. Sociedade é quando trabalham juntos em busca daquele alimento. E competição é quando há uma briga entre eles por alguma coisa.
Então, nós temos aqui letra A. Vou ler o que tem aqui na letra A. O rato topeira pelado, vive em tocas no interior do solo, formando grupos que podem ultrapassar 300 indivíduos. As tarefas são distribuídas entre eles e inclui, por exemplo, defesa do ninho, manutenção dos túneis e a reprodução. Então, esse rato topeira e a sua comunidade de 300 indivíduos, vocês acham que eles têm uma relação de parasitismo, predação, sociedade ou competição? Quando ele disse aqui, ó, eles defendem o ninho, a manutenção dos seus túneis e a reprodução. Então, e também ele disse, ó, as tarefas são distribuídas. Então, eles têm uma sociedade, né? Cada grupo faz alguma coisa no lugar onde eles moram. Então, o rato topeira, eles vivem num clima de sociedade. Para o outro agora. No período, letra B. As plantas carnívoras consomem pequenos insetos para obter nutrientes que o solo não fornece em quantidade adequada. Então, no caso, a planta carnívora, ela está se alimentando dessa mosca. Então, ela está realizando qual atividade? A planta carnívora, nesse caso, ela é uma predadora, né? Ela vai consumir essa mosca. Então, a atividade dela é a predação. Letra C. No período reprodutivo, muitos elefantes marinhos do sul se enfrentam para disputar as fêmeas. Ele já disse, se enfrentam, eles brigam. Então, isso é o quê? É uma competição. Letra D. As lombrigas são animais invertebrados que vivem no intestino dos seres vivos, dos seres humanos também, e absorvem os nutrientes de que necessitam para sobreviver, causando problemas de saúde. Então, no caso dessa lombriga, que é uma verme, né? Ela está fazendo o quê? Ele disse que ela absorve os nutrientes do ser humano e lhe causa doenças. Se ele tira os nutrientes e causa doença, então ele não é um ser que seja... Ele é um ser parasita, como eu falei da planta. Tem planta que toma conta da outra, sugando o seu alimento. A mesma coisa a lombriga faz com os seres humanos. Então, nesse caso, ela é uma parasita, né? Ela é parasitismo. Aí a gente tem que tomar muito cuidado em lavar bem as mãos antes de consumir os alimentos, lavar alimentos antes de consumir frutas, né, verduras, para evitar esses parasitas. Andar sempre calçados, né, também ajuda muito a evitar esse tipo de parasitas, tá certo? Pronto, então nós fizemos aqui essa correção até a 232, mas aí vocês irão fazer em casa a atividade da página 235 e 236. Essa atividade está relacionada a tudo isso que a gente está estudando, sabe, gente? Sobre predação, sobre os alimentos, sobre os seres decompositores, os seres produtores, consumidor primário, consumidor terciário. Então, essa atividade é a que vocês vão responder essa semana na plataforma, tá certo? Qualquer dúvida, vocês voltam um pouquinho para o assunto, dá uma lida novamente, tá entendendo? Para que vocês possam realizar essa atividade. Se bem que nessa primeira questão, que já está na página 235, ele está falando da importância de guardar os alimentos na geladeira. A gente já sabe, né, que a gente já estudou sobre os fungos e as bactérias. Então, os alimentos que ficam fora da geladeira, né, com o calor que está, fica mais fácil do alimento se estragar. E na geladeira ou no refrigerador, esses alimentos são conservados, porque na geladeira está em baixa temperatura, não é isso? Então, vocês vão fazer essas atividades da página 235 e a atividade da página 236, que será a última do livro de ciências, tá certo? E aí também nas próximas videoaulas, a gente também já vai fazer algumas revisões sobre o que a gente estudou, tá certo, gente? Então, espero que vocês tenham corrigido direitinho a atividade, viu? Quem não conseguiu já sabe, é só baixar novamente o vídeo na plataforma, fazer sua correção.
Quem não conseguiu responder, é só ter respondido agora, quando a gente estava fazendo a correção, ok? Porque aí, quando a gente retornar às nossas atividades, a tia vai querer dar uma olhadinha nas nossas atividades que foram feitas, tá certo? Então, tenham uma ótima semana, façam a atividade com atenção, tá certo? Que Deus fique com vocês e que a gente possa retornar o mais rápido possível, tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima aula.